Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Dessa vez, eu os convido a viajar virtualmente para São Gotardo, no estado de Minas Gerais, para o meu bate-papo com Danilo Max. Ele é engenheiro agrônomo e um dos líderes que aplica o 2 Second Lean, ou Lean em 2 segundos, na Sequita Agronegócios. Sim, falamos sobre o 2 Second Lean, uma estratégia de gestão Lean muito prática, centrada nas pessoas e na melhoria contínua de fato. Já trouxemos esse tema aqui no podcast em episódios anteriores e aprofundamos um pouco sobre o uso prático dessa estratégia. O Danilo compartilhou um pouco da experiência dele e dos seus colegas da Sequita sobre como a aplicação do 2 Second Lean tem fortalecido a cultura de melhoria contínua na empresa e dividiu conosco alguns dos resultados que as equipes de trabalho têm alcançado. Então, apertem os cintos e vamos acompanhar esse bate-papo com o Danilo agora. Oi, Danilo, como é que você tá? Boa tarde para você, tudo bem? Olá, Luciano. Boa tarde. Aqui tudo em paz, graças a Deus. Bom estar aqui com você. Maravilha. Você está falando da cidade de São Gotardo, correto? Exatamente. Estou aqui em São Gotardo, Minas Gerais, região do Alto Paranaíba, terra da horticultura. Maravilha, maravilha. E é disso que nós vamos falar, da horticultura, mas nós vamos falar do Lean aplicado a esse setor. Exato. Primeiramente, Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Lean na Prática Podcast. Aquilo que você tem para contar aqui, eu tenho certeza que vai entusiasmar muitos ouvintes a conhecer melhor o Lean e principalmente o Lean em 2 segundos. Essa variante do Lean criada pelo Paul Akers, que na verdade é melhoria contínua aplicada na veia, envolvendo todo mundo, né? Você vai contar bastante para nós como é que isso é feito na empresa que você trabalha, no Grupo Sequita. Então, seja bem-vindo ao podcast e eu queria começar através da sua apresentação. Queria que você se apresentasse para o pessoal conhecê-lo, por gentileza. Então, primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando aqui desse podcast e vamos sim, tentar difundir um pouco aqui do conceito do Lean em 2 segundos, né? Que é o 2 Second Lean, na tradução do inglês, difundido aí pelo Paul Akers. E que possamos, com esse episódio, conquistar muitos adeptos, né? Difundir para mais e mais pessoas conhecer essa metodologia, esse sistema de gestão. Isso é válido para muita gente. Vamos difundir isso aí cada vez mais no mundo afora. Então, falando um pouquinho de mim, eu fui criado na cidade de Brasilândia, de Minas. É uma pequena cidade localizada no noroeste mineiro. Desde criança sempre tive muita ligação com o campo. Então, meu pai trabalhou no cultivo agrícola, meus avós, então a gente sempre teve esse contato com a terra, sempre gostei de cultivar, de estar desenvolvendo a agricultura. E logo cedo, com essa sinergia toda na veia, eu fui para a Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, aos 14 anos, saí então para cursar o ensino médio, concomitante com o ensino técnico, e lá pude aprender muito desse conceito Lean, que é aprender e aplicar na prática já o aprendizado, né? Era essa muito a filosofia da Escola Agrotécnica, que hoje tem diminuído cada vez mais no Brasil, mas eu gosto muito dessa metodologia e o Lean vem resgatando isso de volta aos poucos. De lá eu já saí direto para a graduação em agronomia, Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, que é a cidade aqui do lado de São Gotardo. Eu vim para a região e já acabei fixando aqui. Logo iniciei a vida como projetista e consultor de irrigação, junto com um professor meu aqui no Rio Paranaíba, e a gente saiu implantando essas práticas aqui no Brasil todo. Tive a oportunidade de viajar por várias regiões, difundindo essa filosofia aí. E por lá eu pude ficar 5 anos, a gente trabalhou, e depois desse tempo eu conheci minha esposa e vim me casar com ela. Aí acabei me fixando aqui na região de São Gotardo. Aí, vindo para São Gotardo, eu comecei a ter mais contato, a trabalhar mais com a oleocultura. Então, em 2017, eu assumi um projeto de cenoura aqui em São Gotardo e comecei a conhecer um pouco mais do cultivo de hortaliças. No ano de 2022, eu migrei para a Sequita Agronegócio, que é a empresa que eu estou atualmente. Vim para trabalhar com cenoura, que é a cultura que eu vinha desenvolvendo. E a partir de 2023, a Sequita começou um projeto de plantio de abacate. E eu assumi esse projeto aqui dentro da empresa. O projeto de abacate ele vem
para suprir uma demanda de área que a gente tem nas bordas do pivô. Então, as hortaliças são cultivadas em áreas de pivô central, para quem não conhece, são grandes equipamentos de irrigação que giram em círculo, trabalham em círculo, e como o círculo não permite aproveitar toda a fazenda, fica às bordas, fora desses círculos. E nessas bordas nós estamos plantando abacate com irrigação localizada. É uma irrigação que dá para modular ao terreno. E o abacate, ele tem um desafio muito grande, que todas as operações dele são manual, ele não se mecaniza tanto. A única coisa que tem mecanizado são as pulverizações, o resto tudo é feito manual. Então, a gente, desde plantio, capina de mato, montagem da irrigação, manutenção dessa irrigação, podas, colheita, todas são atividades manuais. Então, traz um desafio muito grande dessa questão de gestão humana, gestão de pessoas. E a gente está com esse desafio aí, e para ajudar nesse desafio, a gente tem utilizado a ferramenta, ou o conceito, a filosofia de gestão do Two Second Lean, que é o Lean na veia, como você muito bem disse. Maravilha. O abacate novinho, então, de 2023, quando que começa a produzir? Só para ter uma ideia. Então, o abacate começa a dar colheita com 4 anos, 5 anos, ou vai aumentando o volume de colheita. A gente tem a expectativa do ano que vem já ter uma pequena safra, vamos dizer assim. A gente chama de cata, faz um catinha nas plantas, uma fruta ou outra por planta. Já aprendi alguma coisa, que é a plantação nas bordas onde que não dá para irrigar com o sistema automatizado usado nas cenouras, né? Exatamente. Você contou na nossa primeira chamada que a Sequita já utiliza a gestão baseada no Lean há algum tempo. Uhum. Você pode contar um pouco da história da Sequita e de como foi a introdução do Lean pela empresa? E em seguida, conta se você já tinha alguma experiência com o Lean quando você foi trabalhar na empresa, e se não, como foi esse seu primeiro contato com o Lean? Boa, vamos lá. Só para contextualizar um pouquinho, vou tentar explicar um pouquinho como é que é a história da Sequita, como é que foi fundada a empresa. Sim. Então, na década de 70, teve o projeto de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, que foi feito pelo governo federal no intuito de desenvolver o cerrado brasileiro, né? Então, nesse assentamento, trouxe muitos colonos de descendência japonesa. Então, é uma família de origem japonesa que veio na década de 70 para São Gotardo para desenvolver essa agricultura nessas regiões. E lá no início, o intuito era plantar soja, café, mas com o passar do tempo, por ser uma região de altitude elevada, em torno de 1.100 metros de altitude, então um clima mais ameno. Isso propicia o cultivo de culturas temperadas, como cenoura e alho. Então, na década de 80, começou-se o cultivo de cenoura, na década de 90 já iniciou também o cultivo de alho, e hoje é o carro-chefe da empresa. Mas veio, ao longo do tempo, cultivo de beterraba, de repolho, o abacate que nós estamos agora, alface, brócolis. Então, um leque de culturas muito grande e muito diverso. Em 2008, na crise financeira do subprime, a crise mundial, o custo do adubo ficou muito alto, os fertilizantes. Então, veio a estratégia de implantar um sistema pecuário para fornecer esterco para a adubação das hortaliças. E esse sistema pecuário foi a produção de leite. Então, o esterco das vacas leiteiras era visado para estar adubando as hortaliças e diminuindo o custo do fertilizante. Nessa caminhada para a pecuária leiteira, conhecemos a Clínica do Leite. Aí iniciei a jornada linda Sequita. A Clínica do Leite foi fundada pelo professor Paulo Machado, que é um dos maiores difusores do Lean hoje no Brasil. Então, junto do professor Paulo Machado, a turma começou a estudar, entender o Lean e trouxe a implantação para dentro da fazenda, que foi que veio o Henrique Zaparoli, que era um discípulo do professor Paulo Machado, a implantar aqui dentro da Sequita, e não só na pecuária, veio principalmente para implantar nos cultivos agrícolas, na fazenda como um todo, na empresa como um todo. E em 2019, com a pandemia da Covid-19, 2020, na verdade, que chegou no Brasil, né, teve uma parada nessa questão de treinamento, de capacitações, das visitas do Henrique, e quando retornou, aí nós vimos a necessidade de abrir uma cooperativa escola. Aí o Henrique fundou, então, junto da Sequita e outras fazendas, uma cooperativa com a finalidade de treinar e capacitar pessoas. Então, hoje, toda a nossa liderança é treinada e capacitada no sistema de gestão Lean através da cooperativa Terra Ideal. E o que é o objetivo da cooperativa? É difundir esse Lean mais e mais dentro do agro brasileiro,
Começamos com poucas empresas, poucas fazendas, e hoje cresce a cada dia mais. A cooperativa, como colaboradores, trabalhando direto dentro da cooperativa, iniciou com 3 pessoas, hoje já são mais de 10 e crescendo num ritmo, dentro de 2 anos, num ritmo muito bom. Então, sinal que o Lean tem sido bem visto, todos que têm conseguido entender um pouquinho, começar a praticar e colher o resultado dele, né? Você contou que os fundadores da Sequita são de origem japonesa. Exatamente. Eu queria saber se, na sua percepção, esse fato influenciou ou facilitou de alguma maneira a adoção do Lean pela empresa. Yeah. Você acredita que tenha havido alguma relação entre a origem da empresa, a origem dos seus fundadores e a adoção do Lean? Sim, tem um pouco de relação pela familiaridade, né, da situação. Quando os japoneses começaram a enxergar o trabalho desenvolvido pelo professor Machado, o pessoal aqui da Sequita começou a enxergar esse trabalho desenvolvido lá, viu fazer muito sentido para eles. Então, é o que eles já tinham como cultura, principalmente a questão da disciplina, da organização, da busca da melhoria constante, né? Eles falaram, não, isso aqui nós já conhecemos, isso aqui nós queremos difundir mais para a nossa equipe, queremos fazer, todo mundo que está trabalhando, está envolvido junto com a gente, está difundindo isso aí mais. Então, eu acredito que tem sim um pouco de ligação com da origem japonesa, porque já está na cultura deles, né? Exato, é isso, é Então, legal. familiariza muito bem, faz muito sentido. Isso que o professor Paulo está falando, nós conhecemos, então, e levamos a sério, né? Então, teve uma ressonância, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Ah, sensacional, muito bom. Eu queria que você também explorasse um pouco a evolução do Lean aí na empresa, que você me contou que no início era um pouco mais focado em ferramentas e tal, e hoje já tem uma outra pegada, né? É, Um outro foco. O que seria essa diferença? eu acabei deixando de falar aqui da pergunta anterior que você me fez aí, sobre como eu conheci o Lean, né? Então, até então, Ah, eu é. não conhecia o Lean, eu não sabia da ferramenta, não, pra ser bem sério, sabia nem da existência. Então, sabia que a Sequita utilizava o Lean, mas nunca procurei saber mais a fundo. E em 2022, quando eu vim trabalhar na empresa, daí eu comecei, já vai fazer quase 3 anos, né? Comecei a ver o pessoal usando as ferramentas, que eram as reuniões semanais, diárias, reuniões de alinhamento, as anomalias, e vi que aquilo ali funcionava. Aí eu comecei já a gostar do Lean, só que eu utilizava as ferramentas sem saber o princípio daquela ferramenta. Então, em 2023, eu tive a oportunidade de poder fazer o curso junto da cooperativa Terra Ideal, foi onde eu comecei a entender os porquês de cada uma daquelas ferramentas, aí facilitou mais a minha utilização delas, né, de difundir elas no meu dia a dia, estar aplicando ela no meu dia a dia. Isso foi muito importante para mim. E cada vez que eu estudo mais, que eu aprendo um pouco mais, eu me apaixono pela ferramenta. E agora com esse conceito do Two Second Lean que eu aprendi recentemente, a gente está implantando ele e colhendo resultado. Então é algo assim, fascinante. Gosto muito. E o que seria o Two Second Lean? Two Second Lean ele é baseado em rotinas, que no japonês se fala kata. Então, são katas que você faz não só semanal, mensal, a cada 15 dias, é diariamente. Todos os dias segue aquelas rotinas. Seria uma reunião com treinamento das pessoas, a prática dos 5S, que foi resumido para 3S. Então, ele é muito essa questão. O Lean em inglês, vem do inglês, enxugar. O 5S seria o limpar, organizar, padronizar, ter um senso de utilização, se utiliza ou não, e ter disciplina, né? Isso. Então, já foi resumido só para limpar, organizar e padronizar. Por quê? Utilizar, se você não está utilizando, não tem por que manter aquilo. Então, já vai ter sido eliminado. Então, a gente vem com essa filosofia também de ter essa disciplina e vídeos de melhorias, compartilhar esses vídeos de melhorias. Então, esses são os 3 pilares do Two Second Lean. E baseado em pequenas melhorias rápidas. Por quê? São melhorias simples. Tudo que é melhoria simples, todo mundo quer fazer. Então, por isso que vem de 2 segundos Lean, melhorias de 2 segundos, porque aí você baixa o nível da regra. Todo mundo consegue fazer uma melhoria de 2 segundos. Parte desse princípio é que todos da organização consigam estar fazendo melhorias e desenvolver, do que só uma quantidade limitada de pessoas, de liderança, que fazendo essas melhorias, né? Então, sim, pequenas melhorias e simples, e no conceito é praticar todo dia essa rotina de 1 hora, fazendo melhoria todos os dias.
quem tá nos ouvindo já começa a preocupar, né? Nossa, eu vou tirar das 8 horas trabalhadas, vou tirar 1 hora todo dia, vou fazer melhorias. Nós estamos pensando em 15% do tempo diário das pessoas, né? Só que É. quando começam as melhorias a acontecer, o ganho, a evolução, o rendimento das operações é muito mais que 15%. Então Uhum. a conta se justifica a todo momento. Então essa é a nova fase que o Two Second Lean vem difundir, de criar uma cultura de melhoria nas organizações. E esse conceito vem sendo difundido principalmente pelo Paul Akers, como você bem disse, que é o fundador da FastCap, uma empresa americana que produz materiais para construção, principalmente ferramentas. Eles fizeram FastCap, aquela tampinha que tampa a cabeça dos parafusos de pregos Isso. na mobília, nos armários. Então foi ele que idealizou, desenvolveu isso aí, e hoje ele é um dos grandes fundadores desse sistema do Two Second Lean. Inclusive ele tem um livro com o nome Two Second Lean, né? Com essa filosofia, que é muito bom, recomendo para quem tiver interesse. Aliás, ele acabou de lançar, fazendo uma interrupção, ele acabou de lançar esse livro em videobook. Foi uma ideia que acho que, se bobear, foi até o Henrique que sugeriu, e ele transformou o livro em vídeo. Então é como se fosse um documentário baseado no livro dele, né? O Isso. pouquinho que eu vi, eu já gostei muito. É muito top, muito top. Para quem tiver interesse, hoje a Escola Cooperativa Terra Ideal, no site deles, tem todos esses livros que a gente vai estar comentando aqui. Então tem lá disponível em PDF, tem audiobook. Então está bem acessível e grátis, não tem que pagar nada por isso. Essa é uma Isso, das ideias do livro. isso mesmo. Bom, vamos entrar agora numa parte mais prática, né, sobre como foi o processo de implantação do Two Second Lean. Quais foram os primeiros passos ou os passos mais importantes para a adoção do Two Second Lean pelos líderes e pelas equipes de trabalho, passando pelas dificuldades e desafios que vocês foram superando para engajar o pessoal, a fim de entenderem e abraçarem a cultura do Two Second Lean? Aham. Nós vamos, daqui a pouco, comentar também sobre os vídeos de melhorias que a sua equipe compartilha no YouTube, que é um excelente exemplo de engajamento, um exemplo dessa cultura que está se desenvolvendo. Vamos lá. O Lean é justamente o Two Second Lean, né? Essa filosofia com esse objetivo de mudança de cultura nas pessoas. Então, todo mundo está utilizando e fazendo melhorias, fazendo as adaptações necessárias em cada processo, à medida que julga sendo necessário, né? Contando um pouquinho da história, então, a Sequita vinha, sempre no início da implantação do Lean, ela veio de utilizar as ferramentas e os princípios. Utiliza até hoje, né? Não deixamos de utilizar, nós estamos expandindo um pouco mais essa cultura para as pessoas como um todo. Então, utilizávamos o evento Kaizen, as reuniões, anomalias, só que isso aí não estava chegando no chão de fábrica, estava parando no nível de liderança. Então, as lideranças estavam praticando isso, só que não estava sendo difundido por toda a empresa. Então, nós paramos para analisar, vimos, então, não é bem o que a gente está desejando com o Lean. A gente precisa ir além com o Lean. Aí veio essa ideia de estar implantando o Two Second Lean, está fazendo essa mudança cultural da organização. Isso a gente começou há poucos meses agora, nessa transformação, né? E eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente vem alcançando. Realmente essa cultura de pequenas melhorias incrementais, né? Então, cada um fazendo um pouquinho traz ganhos muito grandes, como você comentou aí dos vídeos. Eu procuro colocar na íntegra o vídeo do jeito que o pessoal já fez lá no campo e praticou. Está disponibilizando no YouTube para quem quiser nos acompanhar. Só um adendo aqui, fugindo um pouquinho. Por que a gente criou um canal no YouTube para divulgar os vídeos? Eu sou um cara que eu não sou muito de rede social. Até quando você foi me procurar nas redes sociais, você não achou tanta informação. Mas por que eu fiz um canal no YouTube? Sempre na reunião nossa, a gente passa um vídeo de melhoria de outras empresas, até para incentivar a engajar a turma nossa, criar um repertório neles de melhoria. Eu posso fazer melhoria desta forma também, conforme eu vi no vídeo. Então, cria esse repertório de melhoria. Só que os vídeos que a gente tinha disponível, que a cooperativa vem acompanhando, estavam muito ligados a trabalhos dentro do barracão, beneficiamento, dentro de estufas, de produção de mudas. Então, a minha equipe que trabalha no campo, trabalha no sol o dia todo,
em céu aberto, eles ficaram um pouco receosos. Não, mas você está mostrando só vídeo disso aí, alguns vídeos de escritório, né, no setor, na parte administrativa também. Aí eu fui procurar e não achei tanta informação. Eu falei, se eu estou tendo esse problema, alguém mais pode estar tendo também, né? Eu vou começar a Certamente. divulgar meus vídeos para ajudar outras empresas também, outras pessoas a estar se espelhando e estar aumentando o repertório da equipe deles também. Então veio essa questão de utilizar os vídeos de melhorias, difundir um pouco mais. E com relação às dificuldades que a gente encontrou no início, a gente começa a entender que o principal problema não está nas pessoas, está na gente. Então, tem a pirâmide das necessidades das pessoas, né? Onde, na base da pirâmide, a primeira necessidade que todas as pessoas têm são as necessidades fisiológicas. Então, questão de manter a temperatura corporal, fome, necessidade de ir no banheiro, todas as necessidades básicas que todos os indivíduos têm. Depois vem a questão de segurança. Então, ter uma casa para morar, ter um emprego, uma empresa perene, não está passando por dificuldade. A gente vê algumas empresas quebrando, a turma já assusta. Então, vem a segunda necessidade. A terceira necessidade são os relacionamentos. Então, a pessoa precisa ter relacionamento dentro da equipe que está trabalhando, relacionamento da família, todo mundo sente necessidade disso. No quarto ponto, vem a necessidade de reconhecimento. Essa questão do reconhecimento que eu vejo que está as melhorias. Então, a pessoa faz um vídeo de melhoria, a gente procura aplaudir, parabenizar ela por aquela melhoria que fez, pelo aquele reconhecimento daquele trabalho que ela desenvolveu. Só que isso está em quarta necessidade. Então, se as outras três necessidades para baixo não estiverem sendo atendidas, você não vai chegar na quarta necessidade. Entendi. Então, o que a gente viu? Quando começamos a tirar os gargalos, que a gente tinha muitos, a gente imagina que não tem, mas você começa a reunir com a equipe todos os dias, eles trazer os problemas que eles estão tendo todos os dias, você começa a ver. Então, isso realmente é uma necessidade que eles precisam. Então, refeitório, faltava, às vezes, até banheiro adequado. Às vezes, o banheiro não estava em condições adequadas para estar utilizando. Então, isso foi trazendo tudo essa necessidade, a gente foi resolvendo. Aí, sempre que resolvia alguma coisa para eles, aumentava mais o engajamento deles de melhoria. Sim. Então, até o professor Paulo Machado tem uma frase no livro dele, Sucesso no Leite, ele fala o seguinte, que a gente não engaja ninguém, a gente não motiva ninguém, a gente desmotiva. Então, se você não desmotivar ninguém, as melhorias vão acontecer. Então, a gente tem que procurar não desmotivar a ninguém. Então, a principal característica que o líder tem que ter é treinar as pessoas e também tirar as barreiras do caminho, né? Tirar os obstáculos. E são isso que está evitando a melhoria de que está acontecendo. Sensacional. Adorei esse conceito aí. Você não motiva ninguém, a possibilidade que você tem é de desmotivar, né? Então, pare de desmotivar, que já é um bom começo. Pensando por esse lado aí, nós teve uma outra situação agora mais recentemente na equipe nossa, que no sistema alterou 5 minutos na hora de trabalhar. Né? Sábado 5 minutos mais tarde, mudou para 5 minutos mais cedo. Isso virou um furdunço que aí entra na questão da segurança, o segundo necessidade que as pessoas têm. Então caiu o ritmo de engajamento, de melhorias que eles vinham fazendo, só que em contramedida a gente implanta uma outra ferramenta para buscar esse engajamento de volta. Então é sempre nesse ritmo. O engajamento diminuiu, o principal métrica nossa é o engajamento. A quantidade de vídeos de melhorias diminuiu, o que nós precisamos fazer? Precisamos mudar alguma coisa, precisamos ativar isso de alguma forma diferente. Entendi. Nós ativamos um mapa de competência, ou matriz de competência, né? Então, o que seria a matriz de competência? A matriz de competência, a gente dá por exemplo, a pessoa está iniciando naquela função, ela está em treinamento, a pessoa já está praticando a função sem supervisão, a pessoa já consegue supervisionar alguém, capacitar alguém, então vai aumentando o nível de competência dela naquela atividade. E nós trouxemos isso aí para melhoria. A pessoa está fazendo muitas melhorias, ela é mestre em melhorias. A pessoa está fazendo muitas melhorias e engajando outras pessoas a fazerem melhorias, né? Esse seria o mestre em melhorias. Sim. Não, a pessoa faz muitas melhorias, mas ela não está conseguindo engajar as outras pessoas ainda. A gente colocou como avançado. Aí tem o intermediário e o aprendiz. E isso lá vem criando de volta esse engajamento que a gente precisa. E é interessante que parece uma competição, mas não é. É uma competição de eu com eu mesmo. Quando eu fui colocar meu nome na matriz de competência, eu falei, não, eu não estou tão bom assim, eu não estou tão mestre. Às vezes eu estou fazendo melhorias, mas não estou postando os vídeos das melhorias que eu fui. Então, me rebaixei e procurei melhorar também. Então, sempre que a gente faz uma revisão, a gente tem a intenção de fazer a revisão uma vez por mês,
Então, toda vez que eu revisar essa matriz de competência, eu quero me policiar de novo. Aí vem um novo estímulo para mim estar me desenvolvendo também. Isso, você é sincero com a sua equipe. Em alguns momentos não liderei por exemplo, né, mas vou buscar Aham. melhorar. Exato, exato. O líder tem que ser exemplo, né, Luciano? Se o líder não Sempre. for exemplo, se o líder não estiver fazendo melhorias, não adianta também querer que a equipe vai fazer. Se o líder não posta um vídeo lá da melhoria que ele fez hoje, amanhã ele posta de novo, não adianta querer que cada um da equipe vai postar todo dia vídeo de melhoria, não. Tem até um livro, né, eu gosto muito também, que é A Melhoria Começa Comigo, Tom Douglas. E é exatamente isso aí que eu falo. Se você não começar, não adianta esperar que ninguém vai começar por você, não. Eu vi um dos vídeos, eu vi um procedimento lá, depois eu vou perguntar do Tom Hughes. Só para entender agora um pouco dessa rotina diária, né, porque você comentou, no 2 Second Lean existe uma rotina, né, você cria as rotinas. Aham. Conta um pouquinho de como é que é o dia da equipe de trabalho e dos líderes, e que atividades vocês fazem todos os dias que são parte da rotina 2 Second Lean? Show, top. Então, isso eu tirei muito do que eu vou falar aqui agora, inclusive eu tirei A Melhoria Começa Comigo, do Tom Hughes. Ele ajuda a gente a montar esse roteiro da reunião matinal. Certo, Então, a base do 2 Second Lean é uma reunião matinal, e ela tem que ser matinal, que é a hora que as pessoas estão com mais energia do dia. Então, é o principal momento do dia da equipe. Então, todos os dias de manhã, sem exceção, a gente faz uma reunião às 7 horas da manhã, quando começamos a trabalhar. certo. Então, o que a gente faz nessa reunião? A gente tem uma ginástica laboral, depois tem um vídeo de treinamento, antes tem uma oração e um agradecimento, tem um vídeo, um áudio de treinamento, um áudio sobre Lean, tem no podcast, no Spotify da Cooperativa Terra Ideal, eles disponibilizam para a gente. Sim, Aí depois a gente visualiza junto com a equipe os vídeos de melhoria do dia anterior e depois a gente vê um vídeo de melhoria de outras equipes. Então, o que é o objetivo da gente estar fazendo essa ginástica laboral? Primeiro, qualidade física, né, ergonomia das pessoas, e também é um quebra-gelo. A pessoa chega ali meio mole, então você já faz uma ginástica laboral, coloca uma música animada, a turma já dá um alertado para iniciar a reunião. Oração e agradecimento. Então, onde tem gratidão, as coisas vão fluir melhor. uhum. Então, esse é o objetivo da oração e do agradecimento. E tem um segundo ponto que é importante também, que é a questão das pessoas, o agradecimento, todo mundo tem uma coisa para agradecer no dia. Então, todo mundo tem a oportunidade de agradecer no dia. Então, nesse momento, as pessoas mais tímidas, é a hora que elas começam a se desenvolver mais, começam a se expressar em público, falar em público. Sim. E é uma coisa que, como é sua, o agradecimento é meu, eu tenho conhecimento dele, então a pessoa fala com naturalidade. Ajuda muito nesse desenvolvimento das pessoas para estar falando em público. Algumas têm vergonha de falar na câmera, de fazer as melhorias, fazer os vídeos de melhorias. Nesse Imagino. momento, você já começa a quebrar um pouco dessa cisma, desse medo. Eu tenho vergonha de aparecer em vídeo, não é simples. Não, não é. Não mesmo. Só um caso interessante. Eu fazia um vídeo, aí no telefone eu consigo colocar, até no vídeo do 3S, na mudança do 3S, tem que estar dessa forma. Então eu consigo filmar o ambiente e me filmar ao mesmo tempo, as duas câmeras ao mesmo tempo. Aí o pessoal falou, não, sua cara fica grande demais no vídeo, para de fazer isso. Eu parei de fazer o vídeo. Então não é fácil essa questão de fazer o vídeo. Não. A gente tem sim, realmente, racismo. Mas é importante ir criando e quebrando isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa sobre o agradecimento. Seria uma pessoa agradecer alguém da equipe por alguma coisa que ela esteja grata? Ou um agradecimento que pode ser não relacionado com o trabalho? Qualquer tipo de agradecimento. Toda reunião a gente escala. Quem vai treinar, aí depois que a pessoa preparada para treinar abre a oportunidade para outros falar também do treinamento do áudio. Quem conduz a reunião, a gente prepara um dia antes também, a pessoa vai conduzir a reunião no dia. No agradecimento é o único que a gente não prepara, justamente para ser totalmente livre. A pessoa que quiser falar, ela fala. O agradecimento que ela quiser, ela pode expressar ali naquele momento. Porque às vezes tem uma pessoa que, às vezes não amanhece muito bem da vida, tem que agradecer, mas está meio pé da vida. Então você vai forçar ela a fazer um agradecimento, é uma coisa um pouco difícil. Não vai sair Então legal. quem está empolgado, que está fazendo um agradecimento ali, está realmente grato por estar fazendo um agradecimento. E a maioria dos agradecimentos é da vida particular, às vezes algum parente que recuperou a saúde, um filho que está meio mal, a pessoa no agradecimento já pede em oração também.
Então é bem livre. Eu aposto que esse momento do agradecimento, para aquela pessoa que não levantou muito bem, levantou com o pé esquerdo, vamos dizer assim, Aham. ao ouvir as outras pessoas agradecendo, a ter algum motivo para agradecer, talvez já dá aquela aliviada na pressão, né? Exato, exato. Aconteceu na nossa reunião ontem de manhã. Olha que legal. Tinha uma moça que ela estava com um parente passando mal, aí deu uma crise, começou a gravar um pouco problema de saúde, a pessoa estava bem para baixo, aí já veio outros agradecendo de forma positiva, a pessoa que já estava querendo chorar já dá uma animada de novo. Então é importante para animar esse astral também. Que legal. E depois vem a questão dos áudios, né? Depois do agradecimento, então põe um áudio, é a pílula diária, tem disponível no Spotify da Terra Ideal. Certo. E depois que passar o áudio, alguém explica o áudio. E o áudio é sempre dentro de um conceito, dentro de um princípio ali. Então, faça uma pequena melhoria hoje, tira uma pedra do caminho hoje, sobre os 8 desperdícios, uma visão sistêmica do nosso sistema de produção. Então, são diferentes temas, a cada dia a gente faz um, e uma pessoa explica, fala um pouco mais desse tema. Depois que fala o tema, a gente tenta contextualizar o dia a dia nosso. Nós estamos tendo esse desperdício no abacate, nessa semana nós tivemos nas atividades nossas, aí começa a enraizar esses princípios neles, até para ir direcionando eles conseguirem enxergar desperdício, conseguir fazer melhoria para eliminar os desperdícios, é muito nesse sentido. É bem isso mesmo de fazer o treinamento, a capacitação de cada um dos indivíduos ali presente. Um outro trem que às vezes as pessoas não dão muita importância, mas que é muito válido, é a questão de fazer o vídeo de melhoria do antes e do depois. Isso. E fazendo do antes e do depois, às vezes se eu fizer só uma melhoria, ninguém vai saber que eu fiz, então ninguém vai saber repetir a minha melhoria. Se vem outro fazer a mesma tarefa no dia, ele vai fazer com o mesmo erro até ele aprender de novo. Então se eu compartilho o vídeo de melhoria, mostro para todo mundo, então eles conseguem estar se capacitando e tendo um repertório maior com relação a oportunidades de melhorias. E outra que é para comemorar. Cada melhoria tem que ser comemorada. Então a gente faz festa, cada vídeo de melhoria que é passado na reunião. Isso é muito importante também, a gente comemorar as conquistas nossas. Absolutamente, Aí no terceiro momento, a gente vê um vídeo de outras equipes, de novos conceitos Leans, aí para todo mundo estar mais enraizado, tá vendo acontecer. É muito válido quando traz outros visitantes para participar. Esses tempos a gente recebeu vídeos de outras equipes assistindo às nossas reuniões, assistindo aos nossos vídeos de melhorias. Então isso traz uma motivação, um sentimento de pertencimento muito grande para eles, além de criar o repertório também. É muito válido. Eu vou comentar um vídeo que eu vi que eu achei sensacional. O vídeo foi o Daniel, o colaborador Daniel, que explicou como é que se coloca e se retira o equipamento de proteção individual, o EPI, que é o EPI usado para aplicação de herbicida na plantação. Ou seja, herbicida é uma substância química que faz mal, então você tem que se proteger completamente. Então ele mostrou como é que faz todo o procedimento para vestir e, igualmente importante, como é que se faz para tirar o EPI contaminado com herbicida. Porque a pessoa pode estar protegida, mas na hora de tirar o EPI, pode se contaminar naquele momento. Isso me lembrou do meu próprio treinamento como inspetor na Organização de Proibição de Armas Químicas, e eu mostrei para minha esposa o vídeo ontem, ela também foi inspetora, e ela falou na hora, assim, ela falou, nossa, igual o TCT, que é Toxic Chemical Training. É o mesmo princípio, exatamente. E ele explicou com tanto carinho, assim, com tanto engajamento, né, que dá para mostrar como ele vê a importância de ensinar bem aos outros colegas para que ninguém se contamine. Isso eu achei sensacional e tenho certeza que vem dessa filosofia de melhoria contínua, já contaminou o Daniel positivamente. Exato, exato. Não, o Daniel é um cara excelente, ele faz N melhorias aqui, muito engajado. É muito válido esse elogio para ele aí, vou levar para ele depois. Por gentileza. É um cara ímpar aqui para a gente. Interessante disso aí, é uma metodologia que nós começamos nova aqui, uma ferramenta nova. O que é principal que eu aprendi? A questão do 2 Second Lean. Que a liderança, ela não executa atividade nenhuma, e muito pelo contrário, além dela não executar, ela não conhece o processo. Quem conhece o processo é quem está no dia a dia, quem está desempenhando aquela atividade no dia a dia. Então, quem tem que fazer a melhoria do processo é quem está desempenhando no dia a dia. Então, isso é muito importante. A principal oportunidade que a liderança tem é de treinar e capacitar as pessoas. Então, a gente começou muito nessa pegada.
com o Tio Second Lean, de treinar pessoas, de capacitar. Então, tem um sistema para poder estar treinando também as pessoas, que a gente chama de TWI, que é o treinamento no local de trabalho, né? Então, hoje a gente difunde isso aí, todos da empresa, a pessoa chegou, integrou um colaborador novo, a gente já treina ele, capacita ele no TWI, fazendo isso nas reuniões, a prática do TWI, com todo mundo também. E hoje a gente tem visto que não só a liderança tem que treinar e capacitar as pessoas, os próprios operadores conseguem treinar e capacitar outros colegas. Sem dúvida. Outros colegas também. Então, esse vídeo do Daniel foi nesse momento aí, ele treinando novos colaboradores a estar vestindo e retirando o IPI de pulverização. Então, também fiquei muito fantástico e é bom que ele comenta lá no vídeo, que você falou aí, dos porquês, né? Todo treinamento, a gente explica a pessoa pelo porquê de fazer aquilo, tem muito mais chance dela enraizar o conceito, dela fixar aquele conceito. Eu achei sensacional pela riqueza de detalhes que ele deu ali, explicando os porquês, e às vezes as pessoas podem pensar que é só vestir o EPI, tá tudo certo. Na hora de tirar também tem riscos. Exatamente. Então tem que se cuidar, tem que fazer o procedimento correto. Uhum. Então fiquei muito feliz em assistir esse vídeo. Parabéns aí para vocês e para o Daniel, principalmente, que fez toda aquela explicação muito bem. Obrigado. Bom, eu vi um outro vídeo de um colega que eu não consegui identificar o nome, que ele mostra um procedimento pendurado nos, como é que chama aquilo? Containers de 1.000 litros. Uhum. Né? E esse procedimento, ele mostra como é que se usa o equipamento passo a passo. De modo que até um novato, se ele tiver com dificuldade de operar aquele equipamento, ele vai olhar o procedimento que está ali pendurado no equipamento e vai conseguir fazer a atividade. Então, eu vi que o nome da série se chama A Resposta Está Onde a Pergunta é Feita. Você pode explicar um pouco sobre esse conceito para as pessoas aprenderem? Boa. Isso aí acontece muito no dia a dia da gente, né? Às vezes vai fazer alguma tarefa, vai uma pessoa diferente. O fulano não veio hoje. Como é que vai fazer aquele serviço que ele fazia todo dia? Pode ser o mais simples, recolher o lixo. Vai outra pessoa lá, não consegue recolher com a mesma maestria que ele estava recolhendo. Uhum. Então, sempre que tem oportunidade de ter alguma dúvida no processo, vai imprimir. Como que acabou o papel, como é que troca onde tem papel para suprir a impressora? Como é que troca o cartucho da impressora? Então, gera essas dúvidas, comum na rotina de todas as empresas. Isso. Então, toda vez que alguma dúvida dessa surge, é interessante ter a resposta naquele local. Então, no caso lá, era um tanque de fazer, que ele tem uma bombinha de pressurizar, que a gente usa para limpar os ambientes, banheiro, refeitório, abastecer o refeitório que fica no campo. Então, qualquer pessoa que chegar para trabalhar, se ela passar olhando com cuidado o procedimento padrão, operacional padrão, ela consegue entender o mínimo para ela operar aquela ferramenta ali com segurança. Então, isso é muito válido. Tem um outro vídeo que foi feito no trator. O rapaz estava trabalhando no trator há vários meses já e anotando o horímetro errado, que tinha 12 informações de hora no trator. Então, quando ele percebeu que estava errado, já estava tarde demais, né? Aí, pelo corrigir, ele já pegou uma fita lá e deixou falar, o horímetro correto é esse. Então, chegou outra pessoa para fazer a leitura da hora da máquina, ele já vai conseguir visualizar sem dúvida. Às vezes vai ver os dois lá, fica na dúvida. Aí a resposta já está no local. Que legal. É muito para evitar esses desperdícios de espera que acontece justamente porque a pessoa está em dúvida como é que realiza uma operação, né? E todo mundo que chegar ter condição, capacidade de desenvolver aquela operação, não ficar dependente de ninguém. A gente tem um conceito aqui que todo mundo tem que conseguir fazer tudo, todas as operações. Às vezes tem enraizado na gente, tem que ter especialistas em cada situação, né? Exato. A gente não, todo mundo tem que ser especialista em tudo. Isso mesmo. Eu fiquei com a impressão que o procedimento feito ali, colocado no equipamento, tem a ver com o Gemba Docs do Tom Hughes. É isso mesmo? Boa. Aquele procedimento foi feito, o Geraldo que fez com o Gabriel para a gente, foi feito exatamente utilizando o Gemba Docs, que é uma ferramenta do Tom Hughes, que está fazendo o processo operacional, né? Está desenvolvendo o processo operacional. Então, é um aplicativo de celular,
Você tira a foto, digita um pequeno texto, e isso é importante, não textos grandes, procedimento operacional tem que ser mais visual do que textos grandes, então a imagem já tem que ser a resposta, para a pessoa entender o que é para fazer. Então, a foto, vai tirando foto de cada etapa do processo e coloca num pequeno texto embaixo. Muito prático, muito funcional. A gente tem gostado muito de estar utilizando aqui. Que legal. Não é propaganda não, mas o procedimento tem que ser visual, né, o mais visual possível. Exato, exato. É gestão visual, né? Gestão visual, é. Muito bem, eu quero trazer mais um vídeo que eu assisti que eu falei: "Oh, isso é fantástico", explodiu minha mente aqui, expandiu a minha mente. Por quê? Você explicou já o que é o 3S, que é uma simplificação do 5S, que já é Uhum. fantástico, né. E o Paul Akers fez isso muito bem, essa simplificação do Lean para tornar muito mais fácil para as pessoas entenderem e praticarem. E aí Exato. você compartilhou um vídeo de um 3S que geralmente é feito numa estação de trabalho, num armazém ou num escritório, o que quer que seja, mas vocês implantaram o 3S em um lugar especial. Onde foi esse lugar especial? Então, isso é muito interessante porque o 3S ele é feito principalmente no Lean chama de célula de trabalho, né? Então, é aquele espacinho ali que a pessoa desenvolve o trabalho dela. Se for um escritório do computador, na mesa do computador, no entorno ali, se for numa oficina, naquela ferramenta, por exemplo, um torno que a pessoa está trabalhando, ela vai desenvolver os 3S ali no entorno do torno que ela trabalha. O 3S ele é muito focado, a gente sempre brinca que o Lean começa no banheiro, né? Então sempre Isso. a gente faz 3S no banheiro. E no abacate é interessante, na situação nossa, nós não temos uma célula de trabalho fixa. Então são áreas a campo aberto. Isso aí dificulta um pouco a questão operacional. Então no início, que a gente começou fazendo, praticando os 3S, então a gente fazia onde o pessoal ficava, que era no ônibus. Então a gente fazia a limpeza, a organização e padronização dentro do ônibus. Fazíamos também no banheiro, no refeitório, é onde estavam todos os dias. Só que não tinha caído para mim essa ficha de fazer o Lean exatamente onde o abacate está, nas bordas, nos talhões onde tem abacate. Aí, um momento, conversando com um colega aqui, o Cian, veio essa questão, né? Aí caiu a ficha de vez. A nossa célula de trabalho é o campo. É ali que as coisas acontecem, ali que é o nosso Gemba, né? Isso. Gemba, da palavra japonesa, onde as coisas acontecem. Então, nós começamos a mudar essa filosofia de fazer não só no ônibus e nos banheiros, mas também fazer nos talhões de abacate, nas áreas de cultivo. E isso foi muito importante, que às vezes a gente passava várias vezes fazendo a mesma atividade, uma qualidade não muito boa, medida que nós passamos a fazer o 3S na área de trabalho, diminuiu a quantidade de lixo, diminuiu a quantidade de defeito que era empurrado para frente. Então, todos os dias a gente está corrigindo pequenos defeitos, todos os dias. Então, evita de acontecer grandes defeitos. Isso foi muito válido para a gente, trouxe um ganho enorme na qualidade e também no potencial de melhorias. Que aí, com o pessoal praticando 3S, onde que precisa mesmo, que o nosso cliente principal hoje é o abacate, a planta de abacate, então eles conseguiam enxergar com mais detalhe o que a planta de abacate está precisando naquele momento. Pois é. Aí foi uma mudança cultural enorme. Pequeno ponto, um simples detalhe. Exatamente. É a planta que vai gerar valor para o negócio, né? Exatamente. A hora que o abacate chegar no barracão, aí assim, a gente tem que pisar a fruta ali, beneficiar a fruta para o cliente. Mas até então, a gente atender a planta, ela que vai atender a fruta de abacate e vai atender o cliente no fundo. Então, a gente chama de clientes internos, né? No É, nosso caso, a planta de abacate é o nosso cliente interno. é isso. Você pode aplicar em tudo, inclusive numa área em Exato, campo exato. aberto, né, tratando a planta como cliente interno. Foi top, realmente. Eu também gostei muito. Fiquei muito realizado quando a gente caiu essa ficha aí. Muito válido. Danilo, eu queria que você contasse um pouco sobre os benefícios que já estão sendo visíveis, além dos benefícios, para as pessoas de engajamento, né, os benefícios de melhorar as formas de trabalho, melhorar as condições de trabalho, as ferramentas, o local de trabalho, etcétera. Quais têm sido os benefícios para a empresa, para o negócio e para os clientes e talvez até para um bem maior, né, conectado aí com
a missão, o propósito da empresa, que eu achei muito bonito o propósito da empresa, produzir alimentos que façam o bem às pessoas. Então, como é que você vê os benefícios já gerados pela aplicação do Lean no negócio como um todo? Uma boa pergunta, Luciano. Até o Paul Eves brinca muito que o Lean tem que ser divertido, né? Isso. Então, a gente traz muito esse conceito de um Lean divertido, de um Lean praticado para as pessoas. Não é para a organização especificamente. A organização vai desfrutar, mas não é o principal objetivo. Então, a partir do momento que a gente está preocupado em desenvolver, atender às necessidades das pessoas, para as pessoas estão trabalharem satisfeitas, com dedicação, todo mundo que trabalha satisfeito com dedicação vai trazer resultado para a organização. Então, primeiro, essa realização das pessoas traz, consequentemente, o resultado financeiro benéfico para a empresa. E isso precisa de uma mudança de mentalidade da gente, né? Perfeito. Eu mesmo sou um que era totalmente crítico às pessoas e culpava, a hora que eu procurava entender um pouco mais, eu vi que quem estava errado era eu, era o sistema de gestão implantado ali que não estava funcionando. É até interessante essa questão de mudança de mentalidade, até para a gente conseguir engajar as pessoas. Tem uma situação aqui, estava tentando trazer para eles o conceito do fluxo 1 para 1. O fluxo em batelada, né? Que o fluxo em batelada seria fazer várias quantidades de uma vez. O fluxo 1 para 1 fazer do início ao fim o mesmo processo. Isso. Então, a gente tem ali no caso do adubo, ele estava adubando abacate com 2 adubos diferentes. Então, chegou um momento, estava 2 pessoas, uma jogava um adubo, o outro jogava o outro adubo também em volta do abacate. Aí, para mim conseguir que eles entendessem a importância de fazer o fluxo de 1 para 1, de uma só pessoa passar adubando todo o abacate, eu preciso mostrar para eles a importância que isso vai ter, o benefício que eles vão ter também com essa melhoria. Então, a forma que eu encontrei nesse caso para explicar a eles foi que se 2 pessoas passam na mesma linha adubando, se uma pessoa só conseguir passar numa linha de plantio adubando, a outra pessoa passar na linha do lado, no final do dia, cada pessoa vai ter andado na metade do percurso diário dela. Então, a hora que conseguiu impactar eles com essa informação, fazer eles terem essa visão, entender com essa profundidade, eles começaram a entender e buscar melhoria para cada pessoa adubar o abacate, os 2 adubos de uma vez. E na minha cabeça, né, na minha ignorância, a solução era cada pessoa andar com um balde de cada adubo e jogar os 2. Aí quando a gente foi debater, discutir essa melhoria em equipe, eles trouxeram uma sugestão muito melhor do que a minha, né? Uhum. Seria misturar os 2 adubos e cada pessoa andava com um balde só, adubando toda a linha, que é muito mais prático, né? Às vezes a gente acha que tem a razão, tem a solução na mão, mas a hora que abre para debate, para discussão, a solução é muito mais ampla e muito mais cabeça envolvida, é muito melhor. E, naturalmente, vem benefício disso aí. A operação rende muito mais. Aquela 1 hora que a gente tinha de reunião matinal, você ganha totalmente na eliminação de desperdícios como esse. Então, os resultados vão acontecendo naturalmente à medida que a gente está engajado em atuar e desenvolver e capacitar pessoas. Quando eu vim trabalhar na Sequita, eu sempre tive um propósito de querer ajudar as pessoas, de buscar auxiliar o próximo, de dar condições para eles, que seria desenvolver as pessoas, né? Até então não tinha esse conceito tão bem de desenvolver as pessoas. Então, se eu conseguir desenvolver, se eu conseguir levar uma informação nova para você, trazer uma capacitação para você, você vai estar se autoajudando, vai estar se desenvolvendo. Então, ajudar as pessoas é isso. Capacitar, treinar, é uma das melhores formas de estar ajudando. Em vez de você dar o peixe, né, você dá a vara para ela pescar. Então, eu tinha isso muito comigo. Quando eu vim conversar com o Fernando Sequito, que é o meu diretor, nosso diretor agrícola, aí nós conversamos inicialmente, a gente linkou que o nosso propósito era muito semelhante, né? E também tem muito esse foco de estar ajudando as pessoas, promovendo pessoas. E a hora que a gente vê no DNA da Sequita está na própria missão, né? Produzir alimentos que façam bem às pessoas. E às vezes é interessante, como a gente trabalha com hortaliças, são alimentos saudáveis, a gente tem essa conscientização de produzir alimentos sem resíduo de químicos, mas não só pensando nessa questão de alimentos saudáveis, de alimento que vai nutrir bem as pessoas, mas sim produzir alimentos, ter uma atividade que façam bem para todas as pessoas envolvidas naquele negócio. Que, no caso, a gente tem como 5 principais interessados, que são os clientes, os colaboradores, os acionistas, os fornecedores e toda a sociedade. Então, o negócio tem que fazer bem para isso todo. Se o cliente não está satisfeito, a gente tem que melhorar, entregar para ele a necessidade que ele tem ali, se é de qualidade, se é de custo, um preço mais enxuto. Então, a gente vai correr atrás disso.
Se é o colaborador que não está satisfeito, a gente vai buscar. Se não está tendo resultado financeiro para o acionista, para que vai manter esse negócio também, né? Então tem que pensar sempre no ser interessado. Da mesma forma é o fornecedor. O fornecedor tem que estar interessado em ser parceiro nosso de verdade. E também a sociedade, ser um negócio sustentável. Excelente. Fazer bem para todos os 5 grupos de interessados. Muito linda essa missão. Muito bem, eu queria já caminhar para uma conclusão, Danilo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não perguntei para engajar a audiência em conhecer melhor o 2Second Lean? E também, se você puder citar as referências de leitura, de estudo que você utiliza, você já citou algumas, mas se puder reforçar ou complementar, eu agradeceria muito. Então, assim, eu não sou um mestre em gestão, não fiz curso de administração, minha formação é de agronomia, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de gestão de pessoas, gestão de processos, e tudo que eu fiz, na hora que eu comecei a ter o contato com o Lean, eu falei, não, isso aqui é o que funciona. Principalmente, isso também veio muito do pessoal da escola Terra Ideal, da escola cooperativa Terra Ideal, principalmente o Felipe Zunkler e o Henrique Zaparoli, de trazer do processo, dos conceitos para a gente já aplicado no campo. Você entende a teoria, já aplica aquela teoria na prática, na veia ali direto. Então, isso é muito válido e é uma coisa muito forte no Lean. Então, quem tem dúvida se vai funcionar, não fica com essa dúvida, não. Pode acreditar no método. A gente até brinca que o Lean é um jeito difícil de tornar a vida fácil. Então, na hora que você começa, não é tão simples, não é tão lúdico igual a gente comenta aqui, não. Tem seus desafios, eles são grandes. A gente tem que acreditar nas pessoas, que às vezes a gente vai ter que passar por aqueles momentos de descrença também, mas é importante acreditar e seguir o método que você vai colher os resultados. Tem que ter paciência também, né? Tem que ter paciência, muita paciência. Então, na hora que veio então, essa questão do 2Second Lean, que é a mudança cultural, aí nós estamos pensando no negócio na perpetuidade. A cultura não tem que você vai mudar da noite para o dia, mas também não é algo que vai acabar da noite para o dia. Nós estamos pensando no projeto de longo prazo, a perpetuidade daquele negócio. Ninguém começa uma empresa para ela acabar, um negócio para ela acabar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então a gente quer ver isso se desenvolvendo ao longo do tempo. E o 2Second Lean é exatamente isso aí. Mudança cultural vai se perdurar por muitos e muitos anos. É uma questão de resultado que a gente vem tendo aqui. Hoje eu não tenho cisma nenhuma de falar que nós temos uma das equipes mais eficazes da região. E a gente está fazendo isso com as mesmas pessoas que estão nas outras empresas, que estão nas outras fazendas. Então são pessoas normais trazendo resultados extraordinários. E a gente convida quem quiser vir visitar, participar da gente nas reuniões matinais, a gente vai deixar o contato aqui no final. Estamos à disposição para estar difundindo cada vez mais esse tipo de informação. Não temos que guardar isso para a gente, não. Somos muito abertos quanto a isso. Eu posso ir também? Opa! Quando estiver no Brasil e estiver visitando a família em BH, eu posso dar uma esticada aí. Estou convidado? Será uma satisfação muito grande, Sandro. Sensacional. Toda a sua maestria no Lean, com mais de 20 anos aí, pra gente vai ser muito válido. Eu vou aí para aprender. Ensina um pouquinho também, acaba ensinando. Sempre é uma troca, né? Sempre é uma troca, é válido, é verdade, é isso mesmo. Então, com Maravilha. relação a livros, eu gosto muito, para quem quer iniciar nesse conceito de 2Second Lean, a melhoria começa comigo, a gente comentou aqui, do Tom Rugas, tem ele, todos os livros que eu vou falar, que é o 2Second Lean também, do Paul Akers, e também a Excelência Operacional na Horticultura, que é o livro da Escola Cooperativa Terra Ideal, escrito pelo Henrique Zaparoli e pelo Felipe Zunkler, tem eles disponíveis no site da cooperativa. Então pode baixar o PDF em português, tem o audiobook também em português, então tá válido, só não aprende quem não quer, né? Absolutamente. Porque a gente brinca muito que independente de conhecer ou não, o Lean, conhecer as ferramentas, conhecer a técnica, começa praticando. O que você aprendeu de informação aqui, já começa a colocar em prática hoje mesmo. Não espera para amanhã, não. E essa prática vai trazendo a gente a perfeição. Do que eu comecei nas reuniões matinais, nas práticas nossas, todo dia tem uma evolução constante e a gente vai vendo mais oportunidades de melhorias. Então isso é muito válido. E às vezes, se a gente não estiver praticando, não tem essa visão do que precisa melhorar, do que vai estar errando. Então, errando que a gente aprende mesmo, não pode ter medo de errar também não.
É isso aí, maravilhoso o seu comentário, Danilo, sensacional. Eu queria deixar um agradecimento ao Henrique por ter aberto as portas aí para nós conversarmos. Quero agradecer a sua equipe pelos vídeos que eles estão produzindo, a sua equipe e as demais equipes pelos vídeos que estão produzindo. Eu vou divulgar sem dó, inclusive vou colocar aqui o link também do canal. Quero agradecer também a direção da Sequita, né, por abrir essa oportunidade para a gente conversar, então nós aprendermos com vocês. Então, a todos vocês, muito obrigado e um obrigado especial para você, Danilo, porque você ensinou muito sobre o 2-Second Lean, aplicado uma atividade fundamental para todos nós, né, que é gerar alimentos. Isso, produzir alimentos que façam bem às pessoas. Exatamente, um propósito lindo Isso. Dessa atividade. De coração, eu agradeço muito a sua participação. Acho que as pessoas vão ficar muito interessadas em conhecer melhor como o 2-Second Lean gera esses tipos de resultados, principalmente na formação da cultura Lean, a formação da cultura de melhoria contínua. Muito obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade pelo convite e gostaria também de parabenizar pela iniciativa sua do podcast. O Lean precisa disso, a gente tem muito pouco conteúdo sobre Lean, isso é muito válido e o podcast é uma coisa que se veio para ficar, né, para todo mundo. A gente está viajando, está fazendo alguma coisa dentro de casa, dá para estar ouvindo e buscando mais conhecimento, mais informação. Então é muito válido. Parabéns mesmo pela iniciativa. Te agradeço demais por ter me convidado para estar participando aqui, poder fazer parte disso. Eu brinco, o Henrique e o Felipe são meus sensei, né? Sensei no japonês são os nossos mestres, quem introduziu a gente no Lean. Então, sou muito grato a eles por tudo e por essa oportunidade de estar participando aqui também. Sou grato a eles. E forte abraço para todos que estão aí nos assistindo. A gente está aqui de porta aberta para quem quiser vir conhecer um pouquinho mais. E a gente comentou muito do canal do YouTube, né? Só para deixar o endereço aqui, quem tiver curiosidade de nos seguir, Lean em Campo, que é o nosso YouTube, que a gente divulga esses vídeos aí. Na verdade, os vídeos nem são meus, são da equipe, eles me autorizam a divulgar para estar difundindo isso cada vez mais para as pessoas. Excelente, Danilo, muito obrigado. Quero deixar um grande abraço para você, para sua esposa e para todo o pessoal aí da Sequita, beleza? Grande abraço. Manda-se um abraço para minha esposa, Leidiane, estará nos ouvindo. Tudo de bom para você e até logo, porque eu vou visitar aí, viu? Opa, estaremos aguardando. Vou visitar e, se Deus quiser, vai ter abacate, uma das minhas frutas favoritas. Eu também gosto muito. Independente de estar trabalhando ou não, já gostava, cada vez apaixonando mais pelo abacate. Faz muito bem à saúde. Exatamente. Tem o site Abacate do Brasil, muitas dicas importantes sobre abacate também. Dizia o saudoso Oscar Niemeyer, ele dizia que comia um abacate por dia. Pois é, uma boa dica, não? Exatamente. Um abraço. Muito bem, caros ouvintes. Espero que esse episódio tenha agregado valor para vocês e que os tenha inspirado com a prática do 2-Second Lean. Obrigado pela audiência e pelo carinho. E, por favor, não deixem de comentar no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. O Lean na Prática Podcast fica por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.